Fala, avaliador. Boa noite. Tudo bom? Estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso Histórias de Avaliador. Só aguardando aqui o nosso convidado da noite chegar para que a gente comece aí o nossa noite, né? Nosso bate-papo, beleza? E aí vamos aguardar. Já tem algumas pessoas entrando, já o Emerson Andrade, Juju Moraes, Juju Ramos, Rodrigo Xavier. Olá, Rodrigo, boa noite. Só aguardando aqui o nosso palestrante chegar. Nosso palestrante, ó. O nosso convidado da noite chegar. Jonas! E aí, cara? Boa noite. Boa noite, Emerson. Oi, Clarissa, boa noite. Tudo bom? Só aguardando aqui o nosso convidado da noite chegar para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Hoje a gente vai ter a presença do professor Giordano Bonuzzi, né? O professor da Universidade Estadual do Piauí. Vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre avaliação do comportamento motor. Então vai ser uma noite de muito aprendizado aqui hoje, hein? O professor já está por aqui, deixa eu convidar ele aqui na nossa conversa. Olá, tudo bem? Olá, professor Giordano, tudo Tudo bem, bom? professor Anderson? Tudo bom, e Tudo você? certo, tudo certo. Um prazer ter o senhor por aqui com a gente para conversar um pouquinho aí sobre a avaliação do comportamento motor, né? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Coisa boa. Quando eu soube que você trabalhava com isso, né? Eu queria trazer esse tema aqui para a live, muita gente me pedindo, né? Esse tema, o tema da avaliação, né, do comportamento motor. E aí, quando eu vi que você trabalhava com isso, né? Vi o teu currículo e tal, as tuas pesquisas, aí eu disse, ele tem que vir para conversar aqui com a É a gente hora. sobre esse conteúdo, né? Bacana. Então, muito bom, né, ter você por aqui para conversar com a gente. Eu acho que você pode começar se apresentando aqui para a gente, né? Sua formação, Pode a ser. sua trajetória aí enquanto profissional de educação física. Como é que como foi aí percorrer esse caminho na educação física, tá? Pode começar. Não, novamente, queria reiterar, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar falando, sobretudo, das coisas que a gente gosta, que a gente estuda, enfim, das aplicações que a gente tem nos diversos âmbitos da atuação profissional em educação física. E aí, hoje eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, para o aspecto do comportamento motor, e mais especificamente da aprendizagem motora. Então, Anderson, muito obrigado pelo convite. Veio intermediado, né, por uma pessoa mega especial que estava ali entre eu e você, professora Poliana. O mundo é É, muito pequeno mesmo, né? O mundo é muito muito pequeno e pequeno. é bom a gente perceber isso. Enfim, eu agradeço o convite. Eu sou profissional de educação física, eu me formei em licenciatura e bacharelado numa universidade do interior de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas eu basicamente morei muito tempo no interior de São Paulo. Então, eu sou mais caipira do que paulista mesmo. E aí, eu me formei na Uniararas, em licenciatura e bacharelado. Aí, durante a Uniararas, eu já frequentava o Laboratório de Comportamento Motor na Universidade de São Paulo, na Uhum, USP, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. O certo. Laboratório de Comportamento Motor da EFE é um marco em termos de pesquisa em comportamento motor no Brasil. Acho que o nome mais exponencial assim, que nós temos lá é o professor Botani, é o laboratório do professor Botani. E Sim. aí eu tive a orientação da professora doutora Camila Torriani e trabalhei com aprendizagem motora no mestrado e no doutorado. Eu sempre tive um interesse especial a populações com caráter, com deficiência neurológica. Então, no mestrado e Hum, doutorado, a minha orientadora trabalhou com isso e eu continuei trabalhando com isso, né? Eu trabalhei com pessoas, trabalho, aliás, pessoas que tiveram acidente vascular cerebral, AVC.
Então, como as pessoas reaprendem os movimentos. Mas como a gente está... E aí, depois de um tempo, né? Eu dei aula na universidade onde me formei, tive esse prazer, foi bem legal, porque aí eu dei aula para o cara que era meu bicho, sabe? Então, tipo, eu saí da universidade, me formei rapidinho no mestrado, voltei para dar aula e putz, você era meu bicho, hoje é meu aluno. Foi bem bacana. E aí, eu dei aula na Uniararas, dei aula na Unip, em São Paulo, durante um bom tempo, para o curso de Educação Física e para o curso de Fisioterapia também. Aí, mais ou Uhum. menos um ano e meio, eu passei num concurso, tive felicidade de assumir o cargo de professor aqui na Universidade Estadual do Piauí, onde eu sou coordenador do curso de Educação Física atualmente, e cá estou, em Picos, no interior do Piauí. Cara, muito legal a sua trajetória, né, enquanto profissional de educação física. E é muito legal quando a gente sai aí, né, da graduação e se especializa, né, faz aí uma pós-graduação, de repente a gente volta e tem ali, né, outros amigos, né, que ainda estão por lá e tal, enfim, muito legal. Uhum, é. E O aí, sobrenome, ó, o João tá hum, aqui colocando sobrenome Gatinho. É porque o meu nome do meio é Gatinho. Então, o meu primeiro nome é Jordano Márcio Gatinho Bonucci. Só que eu escondo, porque o pessoal fica de chacota. Aí chegam os alunos, eles sempre fazem isso, entendeu? esse João de Oeiras, muito legal. E aí, professor, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi a tua experiência durante a graduação, né? Com a avaliação física. Como é que Uhum. foi? Você tinha muito contato com a avaliação física, porque hoje você trabalha aí com comportamento motor, né, em pessoas com doenças neurológicas. Aí você vai falar daqui a pouco pra gente, né? Assim, vai conversar um Uhum. pouquinho, falar sobre como que avalia esse pessoal, como é que é a prescrição de treino para eles e tal, enfim. Mas aí, durante a graduação, como é que foi aí? Como é que surgiu esse interesse, né, para trabalhar nessa área aí do comportamento motor? Certo. Durante a graduação, assim, respondendo a questão da avaliação física, né, eu tive o prazer de ter bons professores no curso de educação física lá na Uniararas. Os quais aí a gente teve a disciplina, né, medidas e avaliações, que é a disciplina clássica em qualquer grade curricular de educação física, É, vai ter lá todo medidas e lugar tem. avaliações, e aí, obviamente, vai ter os aspectos de caráter físico, né, em termos de resistência, potência, velocidade, etc., e de caráter antropométrico. Só que eu acho que eu tive a felicidade porque os meus professores, durante a graduação ainda, eles colocaram a pulguinha atrás da orelha de ter a perspectiva da avaliação não como um aspecto no sentido de só caracterizar ali o aluno, mas também como nutrir o seu programa de treinamento, de intervenção, de informações e fazer com que o seu programa seja individualizado para as necessidades do aluno, do cliente, do atleta. Então, desde a graduação, se você perguntar quais foram as vivências que você teve na graduação, uma das coisas que eu até hoje lembro é que a avaliação boa é aquela que te permite extrair informação para prescrição. Ela Muito não fera. serve só para caracterizar, velho. A gente bota os caras lá no banco de Wells e aí? Faz nada com aquilo. Isso não é avaliação, velho. Entendeu? Exatamente. E aí, desde então, tipo, eu tenho essa perspectiva de avaliação, e aí, por conta que eu fui para o comportamento motor, essa avaliação também, essa perspectiva de avaliar também, ela se manteve, né? Ou seja, dentro do aspecto motor, o que a gente pode pegar de informação, não só para caracterizar o nível de aprendizagem desse sujeito, como ele está respondendo ali às sessões de prática que você está se propondo, mas também como ferramenta para nutrir de informação a sua intervenção, entende? Então, do ponto de vista assim, é, sendo mais sincero, aliás, sendo mais direto ao ponto possível, eu diria isso, sabe? A avaliação física, desde a graduação até hoje, é parte do processo e não é só um momento isolado. A gente precisa. Quando eu vi o seu canal, eu falei, poxa, que legal, alguém pegando especificamente, né, para falar avaliação.
porque a gente não dá a devida importância a esse aspecto muito, muito importante da prática profissional. A gente coloca à mercê do aluno, do tipo, se você quiser fazer avaliação, você faz, você paga, Exato. mas você percebe? Então, como a gente prescreve treino cardiorrespiratório sem avaliação? Não Não prescreve, tem velho. como, não tem Não como, tem né? como. Que A velocidade, nossa, que intensidade, que. Você percebe? Então, eu fiquei bem feliz quando eu vi. Falei, poxa, alguém viu a importância de se dar a devida importância, obviamente, né? A esse aspecto específico, sabe? Legal. Enfim. muito fera, muito legal assim a tua fala, né? Porque a gente, como tu mesmo falou, né? A gente tem aí uma, duas disciplinas de avaliação, né? Durante aí o curso de graduação e é algo que é muito solto, muito partido, né? Então vamos aprender a utilizar o compasso de dobras, vamos aprender a fazer aí um teste cardiorrespiratório, um teste de agilidade e tal, mas para que a gente vai estar fazendo esse teste, né? Quando é que a gente vai Uhum. utilizar esse teste? Quando é que, como é que a gente, através desse teste, a gente vai prescrever o treino, né? E aí a gente não tem esse link, né? Das medidas com aí a prescrição de treino, né? Com a atuação aí Exato. na prescrição de treino, né? E Exato. aí, E é essencial, cara. É essencial. Sem sombra de dúvida. Enfim, pode prosseguir, desculpe. nada. E aí, assim, a minha ideia com esse canal foi exatamente isso, né? Eu já ministro cursos de avaliação física, palestro, né, sobre o tema, né, sobre avaliação física e sempre levo aí a importância, da avaliação física para o processo de treinamento, né, que eu ainda não sei como é que os profissionais de educação física conseguem prescrever algum treino sem antes fazer uma avaliação física. Eu ainda não sei Impossível. como não É sei ainda impossível, como eles achismo. conseguem. A E, gente não tem prescrito. Exato. exato, né? E 70, 80% dos profissionais da educação física, né, prescrevem um treinamento sem avaliar, sem ter uma avaliação diagnóstica, né, sem saber aí como que Uhum. está o estado de saúde desse aluno para iniciar uma prática de atividade física, né? E isso é muito complicado e é muito perigoso também, né? Na medida em que o profissional assume essa responsabilidade aí de prescrever um treino sem conhecer a situação de saúde do aluno, ele vai estar correndo risco, né? Correndo risco de Uhum. se responsabilizar caso o aluno tenha algum problema aí com a intervenção desse profissional, Perfeito. Perfeito. né? É, é como, sabe, prescrever sem avaliação é como você tá no meio do mar sem bússola. Sabe? É tudo Exatamente, achismo. Tipo, exatamente. se o cara intervém sem o devido parâmetro, é achismo. Não é intervenção profissional. Dito e feito. E eu acho que a gente. Hoje eu sou professor a nível acadêmico, né? Eu acho que a gente, enquanto formador do profissional, também está falhando. Porque a gente dedica um semestre só para avaliação. E aí, dentro desse semestre, entra só os aspectos no sentido dobras cutâneas, que é o que dá para ver, e aspectos cardiorrespiratórios. Chega, por exemplo, a população com que eu trabalho. Um indivíduo pós-AVC, um indivíduo com Parkinson. E aí, meu, o que a gente vai fazer com esses caras? É, A maior queixa dos caras está na marcha. A gente não aprende a avaliar a marcha no curso de educação física. A maior característica dos caras está em termos motores. Como avalia equilíbrio? A gente você percebe? avalia não. Então, exato, sabe? Aí, desde esse início, é que a gente já implanta a não necessidade da avaliação, que é o alicerce da prescrição do exercício Isso, físico. exato, exato. E aí eu tenho outra pergunta para te fazer, né? Puxando essa coisa aí, né? Que na graduação a gente não tem aí essa, como é que eu posso dizer, não esse treinamento, mas a gente não tem aí esse aprofundamento dos conhecimentos com avaliação física, né? E Uhum. aí, quando você saiu da graduação, você se sentia aí capaz de fazer uma avaliação física, né? Cara, pode Você, falar. na época da graduação, trabalhou aí também em iniciação científica, com a coisa do comportamento motor?
Uhum. Assim, quando eu saí da graduação, como eu disse, eu era muito CDF, né? Tipo, eu estudava pesado, sabe? A cara não Então esconde. eu realmente levei o curso a sério, assim. É, tem que ser, tem que E ser. quando eu saí do curso, de certa forma, o kit de sobrevivência eu tinha. Sabe? É óbvio que a gente vai agregar muito posteriori. Mas eu cheguei a trabalhar com personal training, trabalhei com coordenação em academia de musculação, etc. Nesse âmbito eu me virava bem. Aí eu fui fazer o mestrado e dentro do mestrado eu verifiquei que esse processo de avaliação do comportamento motor ele era bem mais complexo. E avaliação no sentido, e como eu trabalhava com pessoas com deficiência, eu também tive uma perspectiva de avaliação bem diferente, que necessitava olhar não só as deficiências motoras dessas pessoas, mas também onde essas deficiências motoras impactam na qualidade de vida e a participação social dessas pessoas. Existe critério para avaliar isso. E a gente, como profissional de educação física, não avalia. Então, Não. tipo, que adianta para um cara idoso, por exemplo, eu aumentar, sei lá, cara, 15 quilos no agachamento dele, sendo que ele não incorpora esse ganho de força para o dia a dia dele. Ele ainda se sente incapaz de ir na padaria, por exemplo. Como eu avalio isso? Tem instrumentos de avaliação para esses aspectos também. E aí foi no mestrado e no doutorado que eu verifiquei e que eu aprendi esse olhar mais amplo em termos de se fazer pesquisa, porque você está no mestrado e doutorado, você está lá para isso, mas Uhum. também da importância da avaliação destes aspectos para a atuação profissional da educação física. A gente poderia dar mais valor a isso, sabe? A gente não dá. A gente ainda está tentando entregar um valor de percentual de gordura para uma senhora de 70 anos, achando que isso Mas, é. Mas veja, ela vai pegar aquele percentual e falar: meu filho, tá, eu queria muito voltar aí para a igreja. A gente não sabe, cara, você entende? E aí a gente e não não é entrega o voltar para a igreja, resultado. e não é voltar para a igreja com um percentual de gordura menor, né? Assim, o que era mais importante para mim era a autonomia no dia a dia. Como eu vou avaliar isso? Tem instrumento de avaliação para isso. Sei lá, índice dinâmico de marcha, aspectos relacionados à confiança na queda. Tem instrumento de avaliação para isso. Só que a gente não usa no âmbito da educação física. E tudo isso é Uhum, avaliação. uhum. Pois é, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Aí com essa fala muito legal, né? Que eu ia perguntar para você qual que é a importância da avaliação do comportamento motor. Mas aí você já trouxe, né? De uma forma muito sucinta, assim, bem clara, aí como que isso acontece, né? Mas para fazer a avaliação do comportamento motor, você tem algum protocolo? Você tem algum método de como fazer? Particularmente para esse pessoal aí que você pesquisa, né, e trabalha com o Uhum. pessoal aí com acometimento neurológico, né? Como que é aí o método que você utiliza, o tipo de avaliação? Eu acho que essa conversa. Deixa eu ver se eu tenho até um livro aqui. Enfim, a gente escreveu até um capítulo de livro que fala sobre isso. Avaliação físico-funcional em pessoas com deficiência. E aí, essa conversa, em termos de comportamento motor, ela pode migrar para dois lados. Assim. Um, que é o cara que está ensinando o movimento. E aí eu vou falar sobre aprendizagem motora. Eu posso desenvolver isso. E outro é o lado que a gente está desenvolvendo agora, que é o lado da deficiência, propriamente dito. Quando eu entrei no mestrado e doutorado, minha orientadora, a professora Camila, me mostrou uma das coisas que mais me guia hoje o pensar a pessoa com deficiência, que é a classificação internacional de incapacidade, funcionalidade e saúde. Sei. Ela guia o nosso ponto de vista e a nossa perspectiva em relação à pessoa com deficiência. Principalmente porque ela coloca uma forma de entender a deficiência não só na deficiência em si, mas o que ela impacta na vida do sujeito.
Uhum. Então, quando eu penso em avaliação da pessoa com deficiência e das pessoas com quem eu trabalho, eu sempre tenho que ter em mente que eu tenho que ter instrumentos no que a gente chama de estruturas e funções, das estrutura que está lesionada e da função propriamente dita dela. Eu vou dar um Certo. exemplo. O indivíduo com lesão medular, ele tem a estrutura, a medula lesionada. E essa estrutura tem uma função. Eu tenho que avaliar isso. Como que eu avalio? Grau de força no membro inferior, por exemplo. Eu tô aqui, ó, no âmbito da estrutura e função. Mas eu não posso só ficar aqui. Eu tenho que avaliar a atividade e a participação social desse sujeito. E eu tenho critérios para isso. Quando eu falei que eu tenho que avaliar a senhora que gostaria de ter uma vida social mais ativa, é justamente isso. A gente entrega, sei lá, um resultado interessante de emagrecimento. Mas e a capacidade funcional dessa idosa? Que é Será a que coisa é o mais importante, equilíbrio? né? Será que é o equilíbrio que está, em termos de estrutura e função, que está fazendo com que ela não tenha confiança para se engajar em aspectos sociais? E essa melhora do equilíbrio que eu identifiquei aqui está trazendo melhora da qualidade de vida para ela? Eu tenho que avaliar essas duas coisas. Porque nós Uhum. somos profissionais da saúde. E saúde é impacto na qualidade de vida das pessoas. Se a gente não Isso. avalia isso, e tem instrumentos de avaliação, que direto na minha página eu costumo compartilhar. Tem instrumento de avaliação, assim, validado para esses construtos, em termos de qualidade de vida, em termos de participação social, etc. Uhum. Então, abrir mais a nossa mente, sabe? Nós, como profissionais de educação física, nós somos muito enviesados para a estrutura e função do negócio, mas a gente tem que Muito. avaliar também a participação social das pessoas, sabe? Então, Uhum. quando eu penso em pessoas, dadas as minhas expertises nessas duas áreas, quando eu penso em pessoas com deficiência, eu acho que o caminho seria esse, a gente olhar não só a estrutura e a função daquela estrutura, que tem que ser melhorada, mas também o que impacta na vida das pessoas. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, como eu sou da aprendizagem motora, que eu acho que é até onde eu posso colaborar ainda mais, que é a minha área propriamente dita, a avaliação da aprendizagem motora, ela sempre vai ser relacionada ao movimento que você quer aprender, de fato. Então, se eu jogo vôlei e eu estou com o intuito de aprender o saque, a partir do desempenho do saque que eu vou inferir a aprendizagem do saque do voleibol, a partir do desempenho propriamente dito. O Uhum. problema é que o desempenho ele oscila. Então, olha só, quando eu estou andando na rua e vejo alguém caindo, se eu pegar só esse momento que ele caiu, eu posso ir analisar, eu posso chegar à conclusão que ele desaprendeu a caminhar. Mas, na verdade, isso não existe. Entendeu? O Uhum. desempenho só oscilou. Aí a Entendi. proposta em termos de aprendizagem do movimento, propriamente dito, é como avaliar a partir do desempenho, sendo que o desempenho oscila. E Entendi. é esse o X, entendeu? E Uhum. aí a gente, em termos da área de aprendizagem motora, lança a mão de uma coisa que a cultura popular já dizia há muito tempo. Você aprende bicicleta e nunca mais esquece. Então, quando a gente melhora o desempenho, e aí você tem, obviamente, numa escala de tempo, né? Ó, você começou aqui, aí foi praticando, viu que melhorou, chegou aqui. Se eu analisar só você durante a prática, eu vou estar analisando errado. Porque o Uhum. desempenho oscila durante a prática. O que eu tenho que fazer para avaliar de maneira correta se você realmente aprendeu esse movimento? Eu tenho que esperar um tempo para você não fazer esse movimento, para ver se você esquece. E depois eu retesto isso num negócio chamado teste de retenção. Se você no teste de retenção não chegou, não voltou à estaca zero, quer dizer que você reteve alguma coisa na sua memória, quer dizer que você aprendeu. E esse é o maior erro das pessoas quando elas avaliam a aprendizagem motora. Porque elas Uhum. avaliam a aprendizagem não a partir de um teste de retenção, para ver se o cara esqueceu ou não. Elas avaliam a aprendizagem durante a prática, só que a prática o desempenho oscila. Eu posso cometer Uhum. um engano do tipo, um jogador de futebol disputa de pênaltis, vai lá.
Não, eu vou avaliar se ele aprendeu. Obviamente ele sabe, né? Mas eu vou avaliar se ele aprendeu a cobrar pênalti. O jogador isola a bola. Ele desaprendeu a cobrar o pênalti? Não. Não, Oscilou, meu né? querido. O desempenho oscila. E o desempenho oscila para diversas coisas. Fadiga, Uhum. motivação, alegria. Às vezes o cara só tá de saco cheio mesmo. E aí o desempenho oscila para baixo. Ele não tá. Então, Concentração. concentração, exato. Motivação, no sentido, você vê torneio interclasses na educação física escolar, namoradinha do menino que tá jogando entra, nossa, o desempenho dele oscila, quer fazer bonito pra menina, né? É. Mas aí se a Camarada gente entra com olha a faca só, nos dentes. aí se a gente só olha ali a sessão de prática, a gente não infere a aprendizagem motora de maneira adequada. Então tem um jeito adequado de se inferir a aprendizagem Uhum. motora, que a gente utiliza o que a gente entende da formação de memórias, basicamente, né? Uhum. Quando você aprende, seja lá o que for, isso não sai da sua memória. Então, o que eu Uhum. faço? Eu te dou prática, te deixo um tempo sem prática para as variáveis de desempenho que estavam oscilando seu desempenho se dissiparem. Depois de um tempo eu retesto isso, num teste que a gente chama de teste de retenção. Se você aprendeu de fato, você não vai voltar a estaca zero. Você vai Certo, voltar à frente em termos de desempenho motor. A certo. isso eu dou o nome, a isso eu não, né? A área dá o nome de aprendizagem motora. E aí a gente já tem, as perguntas já estão começando a chegar, né? A gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Xavier, ele está perguntando se isso seria a MLP. E o que Eu seria essa desconheço. MLP? Eu também desconheço, Rodrigo. Rodrigo, Tem deixe mais específico para a gente poder bater o papo adequado isso. e direto ao Daqui a pouco, ponto. daqui a pouco vai chegando aí mais perguntas, né? Então, deixa eu só tentar sintetizar a coisa aqui para ver se eu entendi, tá? Eu sempre Uhum, sintetizo as fica à coisas, mas vontade. sintetizo com o objetivo de que o É bom conhecimento que a gente fique, aprende né? Que eu junto. consiga entender a coisa, né? Então, quando a gente faz uma avaliação tradicional, né? Na academia ou num aluno aí de personal trainer, a gente faz a avaliação, coloca esse indivíduo aí para fazer o treinamento, né? E depois de um Uhum. tempo específico a gente reavalia para ver se o treinamento foi eficiente ou não, né? E aí quando É, a gente faz aí a reavaliação num período pré-determinado, a gente vai comparar com a primeira avaliação e vai ver se esse indivíduo teve ganho ou não, teve melhor ou não, né? Se o treinamento que eu prescrevi se foi eficiente aí para essa primeira condição que foi na avaliação diagnóstica, né? uhum. Essa é a forma que a gente avalia normalmente para a prática regular de atividade física, né? Mas aí, para o comportamento motor, então quer dizer que você avalia esse sujeito, né? Esse sujeito prescreve o treinamento para esse sujeito e fica analisando, né, durante o processo de treinamento dele para ver se ele conseguiu aí melhorar nessas funções motoras e vai avaliando com todo com o decorrer do processo, como que é assim? Não, Basicamente é assim. A gente tem que diferenciar o que a gente faz na pesquisa para entender como o cérebro, porque a área de aprendizagem motora, que é minha área, é uma área básica. Ela não é aplicada. Por exemplo, treinamento é aplicado. tá, Entre biologia e medicina, a área de aprendizagem está mais para biologia, que quer entender por entender, do que medicina, que quer pegar esse tá, conhecimento e aplicar, aplicar. Entende? certo, Então, uma entendo, coisa é fazer pesquisa, outra coisa é na prática. Então é isso. certo, Vamos para a prática, que é o papo aqui que a gente está desenvolvendo. Então, a avaliação da aprendizagem motora geralmente é para alguém que está envolvido num aspecto de aperfeiçoamento da capacidade de desenvolver alguma determinada habilidade motora, seja ela qual for. Eu sou do vôlei, certo, então pode ser o toque, a manchete, o saque, mas poderia ser do futebol, chute, poderia ser do AVC, a capacidade de pegar uma garrafa e trazer até a boca para beber água no membro que foi acometido pelo evento, etc. Então, para inferir se o cara aprende ou não, eu não posso, como você disse, olhar só o desempenho dele. Vamos supor que você quer aprender a dar estrelinha comigo. Eu sou um técnico da estrelinha. E aí, vamos supor que você chegou aqui, começou a praticar, e eu vi que você melhorou o desempenho hoje.
Quinta-feira. A gente estava lá de É. manhã, aí você passou a manhã inteira dando estrelinha, dando estrelinha, dando estrelinha, dando estrelinha. Chegou no fim da manhã, você começou a dar estrelinha melhor. Eu posso falar que você aprendeu? Eu não Sim. posso. Então, Não. essa é a questão. Eu não posso. Por quê? Porque o desempenho oscila. E ele pode oscilar para cima, como ele pode oscilar para baixo. Ah, tá, certo, entendi. Entendeu? Então, Entendi. aquilo que eu estou vendo é só o que o nosso amigo que tinha colocado antes, o Rodrigo colocou, que era a memória de Rodrigo. longo prazo. É aquilo Isso. que eu estou vendo, é a memória de curto prazo. Eu Tá. só falo se você. Peraí, que eu tô. Opa! Peraí. Beleza. Eu só falo se você aprendeu de fato, se você colocou aquilo na memória de longo prazo. E como eu vou avaliar essa memória de longo prazo? Então, a princípio, a gente faz um teste de estrelinha com você. Um pré-teste que a gente chama, com poucas Certo. tentativas, para saber sua condição inicial. Depois eu vou dar sessões de prática, blocos de prática. E eu faço um pós-teste, para ver se você melhorou. Se você continuou, quer dizer que não teve quantidade de prática suficiente. Eu tenho que Certo. garantir que a prática é suficiente. Se eu garantir que a prática é suficiente, quer dizer que seu desempenho vai ser melhorado. Sim. Certo? Certo. A partir do momento que eu constatei que seu desempenho foi melhorado, eu ainda não tenho certeza se você levou aquilo para a memória de longo prazo que o Rodrigo comentou. Como eu Uhum. faço isso? Fazendo um teste de retenção. Certo. Aí, a proposta era assim, ó, hoje você foi lá aprender a dar estrelinha comigo, ficou a manhã inteira lá dando estrelinha. Beleza, semana que vem a gente se encontra e faz um teste idêntico àquele pré-teste que você fez, aquele teste de baseline. Se você ficou um tempo sem praticar, se você reteve aquilo na memória de longo prazo, se você não voltou a estaca zero do pré-teste, você já está saindo de uma condição avançada em termos de desempenho, quer dizer que você aprendeu. O que a gente vê? Meu exemplo total. Eu tenho carteira de carro e moto. Eu só sei dirigir carro. E eu passei no teste de moto. A pergunta é, eles avaliaram se eu aprendi o teste de moto? Uhum. Eu fui lá, eu acho que era 10 aulas de moto. Eu fiz elas um dia seguido do outro, assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chegou no último dia, pá, eu fiz o teste, passei. Depois de um ano, me coloco em cima da moto, eu não sei subir na moto, eu não sei o que é embreagem e freio, bicho. Eu aprendi, eu não aprendi. Em É. compensação, carro, que é algo que eu aprendi, eu posso ficar um ano sem dirigir carro, que eu não vou voltar a estaca zero. Então Você estaria na entendeu? memória aí de longo prazo, né? Exato, exato. Então, a aprendizagem é aquilo que você não vai voltar a estaca zero, entende? Em termos de aprendizagem. E aí, a proposta para se avaliar a aprendizagem como um todo, porque a aprendizagem motora, você percebe, não dá para a gente focar ter uma lupa muito estreita do desempenho. Sim. Tem que ter uma Sim. lupa relativamente grande em relação ao processo. Não dá Sim. para eu olhar só o teste de retenção e verificar se você aprendeu. Eu tenho que comparar ele em relação ao processo. Uhum. Para você avaliar a aprendizagem motora de maneira ampla, você tem que verificar 4 características do desempenho. Eu falo que você aprendeu de fato quando você me mostra 4 características. Eu vou Uhum. dar um exemplo mais tosco. Se eu apertar esse xizinho, eu saio ou para de aparecer os comentários? Com licença. Ah, não, eu vou sair. Vou Eu acho que continuar. tu sai. É. Eu estou pegando a manha das lives ainda. É, Desculpa. Aí, vamos pegar um exemplo do arremesso do basquete, arremesso livre. Vamos supor que Certo. você se propôs a aprender e eu tenho que o meu objetivo é te ensinar e se o meu objetivo é te ensinar, eu tenho que avaliar se você aprendeu. Eu só posso falar se você aprendeu o arremesso do basquete quando eu identifico no seu desempenho 4 características. E para quem está nos assistindo, anota, que isso é importante. O professor fala isso, depois pergunta na prova. É. É, então, quais são as 4 características do desempenho ao longo do processo de aprendizagem que a gente identifica que alguém aprendeu alguma coisa? A primeira, aperfeiçoamento. Você se torna mais efetivo. Então, vamos supor que você está arremessando 10 bolas na cesta.
certo? Aí no primeiro bloco de 10 você acertou duas. Aí no segundo bloco de 10 você acertou 5. O que teve? Uma melhora. A gente chama de Melhor. aperfeiçoamento. Certo. Depois de 10 você acertou 7. Aí de 7, aí você acertou 5. Aí depois 8. Aí depois 3. Mas se eu olho você ao longo do tempo, você está oscilando, mas está oscilando para cima. Quer dizer que Certo. você está me mostrando aperfeiçoamento. Certo. É a primeira característica do desempenho. Posso falar que você aprendeu? Não. Você tem uma de 4. Eu tenho que Certo. avaliar as outras 3. Por Certo. isso que é importante eu verificar o seu desempenho e anotar para ter parâmetro quantitativo. O segundo aspecto é consistência. Exemplo, o Jordano não joga muito basquete. Eu posso jogar 10 arremessos e acertar 7. Só que o segundo bloco de 10 eu posso acertar 2. Por quê? Porque eu não sou consistente. Eu tenho uma variabilidade muito grande no meu desempenho. Uhum. Em compensação, o Michael Jordan, ele é Não 7 e erra. 9. Mas é 9, 9, 9, 9, 9, É, 9, ele 9. não erra. Eu vou pegar um ser mais... Porque ele é Deus no basquete. Você é mais palpável. Assim, um jogador de basquete padrão, ele é mais consistente que eu. Ou seja, ele não vai chegar num determinado bloco apresentar um 3, por exemplo, de Uhum. 10. Ele vai sempre estar ali 9, 7, 9, 10, 10, 9. Ou seja, ele melhora e não fica oscilando. Ele é Entendi. consistente naquilo, entendeu? Então quer dizer que aprendeu? E agora tem o desempenho consistente. Tá. Imagina se a gente aprendesse a caminhar e do nada ficasse caindo toda hora. Não É. é assim, é relativamente consistente a melhora do E, desempenho. e, Quando você apresenta consistência para mim, eu te falo que durante a prática, eu falo que você tem a segunda característica. Então você teve aperfeiçoamento, melhorou, e você se tornou uhum. mais consistente. Posso falar que você aprendeu? Não. Porque lá na moto eu era consistente. O que faltou se avaliar em mim? Se aquilo está na minha memória. Para isso, então, a gente melhora o desempenho, você se tornou consistente, agora eu tenho que deixar você um tempo sem prática. Fica uma semana sem prática, ou sei lá, a gente pode, em termos práticos, né? Na escola, férias escolar, férias do que seja o que for. Voltou, vamos avaliar de novo? Se você apresentou aperfeiçoamento, apresentou consistência, e no teste de retenção, um tempo sem prática, não voltou à estaca zero, quer dizer que você aprendeu. E ainda tem mais uma outra coisa, porque no basquete não adianta você lançar de um lugar só. Você Uhum. tem que lançar de todos os lugares. Do Isso. meio, do canto, do lado de frente. A isso a gente dá o nome de teste de transferência, para ver se você consegue adaptar esse seu desempenho. Uhum. Então, se eu testei sempre ali da boca do garrafão, eu vou falar, ó Anderson, vamos testar você agora lá do canto agora, vamos ver se você consegue adaptar. Uhum. Aí, se você tem aperfeiçoamento, se você tem consistência, se você tem persistência, ou seja, você não regrediu a estaca zero, e se você tem adaptabilidade, na presença dessas 4 características do desempenho, aí eu olho para você e falo, Anderson, de fato, você aprendeu a fazer o lance livre. Uhum. Antes disso, é uma constatação, é o mesmo que o pessoal que me deu a minha carteira de motorista fez. É uma inferência da aprendizagem totalmente equivocada. Me É, deram a carteira, mas eu não pego moto, porque eu sei que eu não aprendi. é isso mesmo. Muito fera, professor. Muito legal, né? Uma verdadeira aula aí de comportamento motor, de aprendizagem motora, né? Tá sendo muito Uhum. esclarecedora essa conversa da gente, né? E aqui a gente tem uma pergunta do Gilson Carlos, né? Gilson, eu também sou do vôlei, né? Que Fui legal. atleta de voleibol aí durante um bom tempo e o Gilson Carlos foi o meu primeiro treinador, né, de Que voleibol. E bacana, aí ele cara. está aqui hoje, né, assistindo a live da gente. O professor Gilson sempre está aqui Que com a gente prazer. assistindo as lives. E aí ele fez uma pergunta, já faz um tempinho, mas eu não queria te atrapalhar, né? Aí para não
não quebrar aí A as linha de ideias, né? raciocínio. A linha de raciocínio. E aí ele perguntou: é verdadeira afirmação que o indivíduo só aprende a jogar jogando? Cara, eu acho que isso parece uma frase tão simplória, mas isso carrega uma ciência de alto nível que, assim, é uma das coisas mais importantes que eu poderia falar aqui para você. Se você quiser jogar vôlei, você tem que voleibolar. É isso, bicho. Se você quiser jogar basquete, você tem que basquetear. Se você quiser, se você quiser ser jogador de futsal, você tem que futsar, você não tem que futebolar. Você entende? Porque isso reflete um princípio do treinamento físico, inclusive, que é o princípio da especificidade. Isso, isso. Além disso, pensando em aspectos do comportamento motor, isso também reflete a aprendizagem. A aprendizagem sempre é específica, cara. Sempre é Uhum, específica. uhum. Vou te dar um exemplo. Quando nós, eu vou pegar o exemplo do líbero, de vôlei. Vamos falar de vôlei, já que está todo mundo no É isso vôlei. aí. Vamos Se lá. você, se você mensurar tempo de reação, meu, seu, dos meus alunos que estão aqui fazendo barulho nos comentários, do técnico, do escadinha, eu nem sei quem é o líbero atual da seleção, mas dele também, você vai ver que o tempo de reação nosso é relativamente parecido. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Se eu pegar numa condição controlada no laboratório, lá na USP, que a gente tinha tal, colocar, mensurar, o nosso tempo de reação é bem parecido. Não muda muito. A nossa Uhum. capacidade de reagir a uma lâmpada que acende, eu aperto um botão. Agora, a capacidade de reagir com o fundamento correto, no posicionamento correto, frente a alguém que está a 3,80 golpeando de maneira louca uma bola em relação ao líbero, é muito diferente de mim, porque você não estava lá, de você e dos meus alunos. E de qualquer. Por quê? Porque o meu aperfeiçoamento, a minha consistência, a minha persistência e minha adaptabilidade é específica à condição que eu fui exposta no treinamento, na prática. Uhum. Exemplo, goleiro de futebol que pega pênalti, ele presta atenção no pé de apoio e no quadril de quem está batendo o pênalti. Isso a gente não vai aprender. Por quê? Porque a gente não foi exposto a essa aprendizagem específica. Uhum. Você entende? Então, Uhum. quando ele falou que a gente Aprende só aprende jogando. a jogar jogando, é de uma de uma sensatez gigante, É isso entende? mesmo. E que reflete a nossa incapacidade de vez em quando. Eu bato de frente com os meus alunos, cara. A gente dá. Olha só que loucura que a gente faz. A gente dá sessões de prática pro cara, futebol. Ele pega uma bola e sai olhando para baixo, fazendo zigue-zague nos cones. Aí no jogo a gente fala: Ô, queridão, levanta a cabeça. A gente treinou o cara a olhar para baixo. É. No jogo, a gente está querendo avaliar alguma coisa de olhar para cima. Você percebe? É isso. O Mas o treinamento tem que ser cara tá olhando específico. só. E aí Isso, ele vai estar isso, olhando para baixo porque a gente treinou ele a fazer isso. A gente isso, treinou ele a pegar uma bola e ficar conduzindo entre cones. isso. Entende? Então a gente tem muito que melhorar também na avaliação do comportamento. E se a gente avalia bem, a gente sabe o que? Pegar da prática do jogo e colocar na sessão de prática. Para a sessão de prática ter mais a ver, ter mais cara de jogo. Porque se não tiver, ferrou. Uhum. Exato, E perfeito. muito legal, assim, e quando tu fala, né, que é de uma sensatez muito grande essa coisa do aprender a jogar jogando, eu lembro muito que ele sempre, nos treinos dele, né, ele sempre prioriza o jogo, né, ele sempre prioriza o jogo. Por mais que as pessoas ainda não tivessem aí aperfeiçoado o toque, a manchete, né, o saque, enfim, ele botava a pessoa para jogar, porque realmente a gente aprende jogando, né? A gente aprende o Uhum. tempo de bola, de posicionamento jogando, né?
E Isso para aí isso é todos, para muito tudo. legal. Aham. Muito legal essa coisa, assim. Vou trazer para a população que eu estudo, os fisioterapeutas, que lá no laboratório a gente trabalha bastante com essa interconexão físio-educação física, assim, bem Uhum. legal. E as sessões de reabilitação das pessoas que sofreram AVC tiveram um ganho significativo quando os fisioterapeutas entenderam que uma coisa era pegar a bolinha com o braço a ser reabilitado, outra coisa era eu pegar uma caneta, um telefone e trazendo isso aqui tem muita característica específica para eu imaginar que pegar bolinha e trazer para um quadradinho faça com que eu melhore isso, esse recrutamento fino do meu movimento. Uhum. Ou seja, no fim das contas, eles melhoraram e muito as sessões de prática deles quando eles entenderam que se eu quiser aprender a beber água, meu querido, primeiro eu vou ter que avaliar isso especificamente, ter critério quantitativo para saber se o cara melhorou ou não. Isso é importante, é avaliação física. E Uhum. avaliação do comportamento motor. E a prática tem que ser específica à tarefa. Essa Uhum. frase, prática específica à tarefa, eles carregam hoje nas maiores perspectivas de reabilitação desses sujeitos. E a gente tem que trazer isso para a educação física também. A prática é específica à tarefa. Não adianta a gente achar que é igual o Karate Kid. O cara tá lá fazendo assim, aí vem alguém socar sua cara, você pá. É demais. É demais, né? É só no Karate Kid. Na É, vida real, você toma um soco na cara mesmo, amigo. é, Não, é. senão, não dá. Se não praticou, se não jogou, não vai Exato, saber exato, jogar, né? exato. Eu sou fã do Mourinho lá do futebol. O treinamento dele é só situações de mini-jogo. Inclusive treinamento físico dos caras. Porque é assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser. Né? Exato, concordo extremamente com o seu técnico. É, muito legal, muito massa esse link, né? Casou muito com o que a gente está falando aqui da aprendizagem, né? Da Uhum. aprendizagem, do comportamento motor. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente discutir, né? Eu vou deixar Até para você agora não fazer chegou isso mais porque perguntas. eu não manjo muito. Não, não chegou mais perguntas aqui não. Mas muito legal é o que você trouxe em relação ao comportamento motor, à aprendizagem, né? Que o que fica, né? Assim, de acordo com o que tu explicou para a gente, é que a gente precisa fazer, né? Que a gente precisa treinar, né? Precisa ir fazer o gesto motor, né? E nesse processo aí de avaliação, prescrição de treino, um profissional de educação física precisa o tempo todo estar avaliando e prescrevendo, né? Tá Testar. avaliando, prescrevendo, Uhum. avaliando, prescrevendo, né? No caso, Testar. testar. Testar, cara, testar. Testar, você tem que nutrir qualquer planejamento, e hoje está muito claro isso para mim. Por isso, eu acho que uma das coisas que eu mais posso falar de importante aqui é justamente o que eu falei lá no início. A avaliação física, ela não só é algo para te conhecer, no sentido assim, pô, o Anderson tem 15% de gordura, tem 1,80, é muito além disso. A avaliação, ela é contínua e ela nutre a minha intervenção, seja na academia de musculação, entende? Uhum. Eu tinha um professor na graduação, o professor Fernando Catanho, e hoje, o que ele propunha lá, a gente em termos práticos, hoje tem respaldo científico com tese de doutorado na USP falando que uma das coisas mais interessantes para se averiguar a carga de treino é avaliar salto vertical. Uhum. Então, é muito simples, a gente vai fazer a progressão do treinamento de força, por exemplo, vamos supor que você, hoje é leg day, dia de perna do Anderson na academia. Leg day. Aí eu mudei o seu treino porque eu quero progredir. E eu quero saber como você responde a isso. Como eu faço isso? Eu posso perguntar para você, escala de Borg, Uhum. para saber o quão esse treino está intenso para você. Ou eu posso também, de maneira complementar, fazer um salto vertical no início e no fim do treinamento. Vamos supor Uhum. que você teve lá um X no início. Se você apresentou o mesmo X no fim do treinamento, quer dizer que o meu treinamento foi um lixo. É, não serviu muito, de muita coisa, não.
Agora, se você teve queda de desempenho, quer dizer que o meu treinamento foi intenso. Se o Uhum, critério era progressão, eu consegui fazer isso. uhum, Ponto. Você percebe? Então, isso é avaliar, cara. É uhum, avaliar. E a gente uhum. não faz isso. Não Então, faz. seja lá na musculação, seja lá com a criança na escola. Poxa, o meu objetivo é ensinar a parada de mão na escola, que seja. Se eu não avaliar é, se houve retenção daquilo que ela melhorou, eu não estou avaliando a aprendizagem. E se era meu objetivo promover a aprendizagem daquele movimento, eu não estou cumprindo com esse objetivo. Uhum, uhum. Exato. Muito fera. Chegou outra pergunta aqui do professor Gilson, né, ele perguntando qual a importância da anamnese na aprendizagem motora. Cara, eu acho que é ideal, aliás, é essencial. E eu vou dar exemplo das populações que eu trabalho. Uhum. Tanto em aspectos psicológicos, hoje a gente. Peraí, só um pernilongo aqui. Uma muriçoca. No Nordeste o pessoal chama A muriçoca. muriçoca, é. É, ó, tanto para conhecer em termos psicológicos, o Anderson que está se propondo a realizar uma prática comigo, e aí o que a gente tem em termos de aprendizagem motora? Se eu identifico o seu nível de confiança, que a gente chama de autoeficácia, eu consigo manipular isso de maneira positiva para fazer com que você aprenda o movimento. O que eu quero Uhum. dizer com isso? Vamos supor que você tenha uma idosa que chegou para uma sessão de educação física e o objetivo é melhorar a qualidade de vida dela. Tudo bem? Uhum. E aí você, na anamnese, junto com a família, junto com os cuidadores, etc., verificou que ela tem uma dependência muito grande para isso. Beleza? Essa anamnese que eu peguei de informação, poxa, essa senhora ela tem uma certa incapacidade não só motora, mas uma desconfiança, uma descrença nas suas próprias capacidades. Ela não Uhum. confia em si. Todo mundo fala para ela não faz isso, você não tem capacidade e ela realmente acredita nisso. Se eu só intervir na força, na resistência dela, ela não vai voltar a ir para a igreja lá que a gente tinha dito. Onde eu tenho que intervir? Eu tenho que intervir na percepção dela em relação às próprias capacidades dela. Uhum. Eu tenho que melhorar a autoeficácia dela. Onde eu Uhum. vou identificar essas informações? Numa boa anamnese. Isso, isso. Eu Pode falar. eu costumo falar para os meus alunos, né, que a anamnese, às vezes, é o ponto mais importante de uma avaliação física, né? Exato. Os alunos de graduação, normalmente, quando estão aí na disciplina de medidas e avaliação, né, eles querem, estão ansiosos aí para pegar no adipômetro, né, para aferir uma pressão arterial, colocar o indivíduo para fazer teste cardiorrespiratório, só que, né, o mais importante muitas vezes é aquela conversa, aquela escuta, né, que a gente Exato. vai ter do aluno, do aluno, do praticante. Às vezes isso é o que vai determinar aí todo o meu processo de treinamento e não apenas a medida, né? A medida, Uhum. o É, protocolo lá do teste. cada caso é um caso. Hoje, a gente sabe, para reabilitar as pessoas, seria bastante interessante que as sessões de prática tivessem significância para você. Vou dar um Uhum, exemplo. Eu fiz um estágio num laboratório bem importante de neuroreabilitação lá nos Estados Unidos. E a professora que coordena lá, ela cria estratégias de reabilitação para incorporar o que é importante para você na sessão de prática. Exemplo, se você uhum, é padeiro, seria bem importante que com o membro a ser reabilitado, você não conseguisse manipular o mouse, mas sim levantar um saco de farinha de trigo e amassar massa. Eu coloco o que é significativo para você dentro da minha intervenção. Onde eu vou pegar isso? Na anamnese. na Na anamnese. anamnese, eu tenho que conhecer o meu cliente, meu aluno, meu atleta, seja lá o que for. Eu tenho que saber quais são as experiências passadas dele. Uma coisa Isso. é eu ensinar a estrelinha para quem tem experiência motora, jogou bola na rua, etc. Outra coisa é ensinar a estrelinha para a molecada que ficou o dia inteiro no computador. Isso, Entende? exatamente. Então, a anamnese
é determinante, inclusive, porque ela dita, né, as características que eu tenho que levar em consideração para prescrever adequadamente. Isso. É, Exato. é isso, exato, assim, um Muito fera. ciclo, avaliação, prescrição, avaliação, prescrição, é junto, integrado, a gente tem que despertar isso nos nossos alunos, no caso, né? Essa Muito fera. percepção. Muito fera. Para quem ainda não acompanha aí, né, o canal tem algumas postagens. Eu acho que eu fiz umas 3 postagens relacionadas aí com anamnese. E aí dá uma olhadinha lá que tem algumas coisas bem interessantes em Fortalece. relação à anamnese. Professor, a gente vai chegando, né, ao fim do nosso bate-papo muito, muito fera, assim, né? A gente percorreu aí várias áreas, né? Várias áreas, A gente falou de criança, educação física escolar, né? Foi para a prática de atividade física na academia, depois foi para o esporte, chegou aí na atividade física para a terceira idade, né? Muito bom, muito. Foi uma noite de muito aprendizado para a gente, né? E para todo mundo que está aí assistindo a gente, né? E eu acho que agora a gente pode já fazendo aí os procedimentos finais aí antes que o Instagram corte a nossa live corte a aí no gente. meio. E aí, Eu agradeço, Anderson, e me coloco à disposição. A ideia é essa, é sempre fortalecer a área. A conversa transita por diferentes locais, porque a área é grande, a educação física é grande enquanto muito. possibilidade de intervenção. Uhum. Então, trazer essas inúmeras possibilidades de intervenção e o carinho que a gente tem que ter para cada uma delas é o meu objetivo como profissional. Então, se eu pude chegar a isso, foi arretado. Obrigado, Rodrigo. Esse é um adjetivo bom. Foi Foi arretado o arretado. nosso encontro, Bem então eu agradeço, nordestino. viu, Anderson? Eu quem agradeço, professor, a sua disponibilidade, né, por estar aqui conversando um pouquinho com a gente, né, trazendo aí informações importantíssimas sobre a sua área de especialidade, de conhecimento, né? E o que eu tenho para dizer para você é gratidão. Gratidão por ter topado conversar aqui um pouquinho com a gente, com o pessoal aqui do canal sobre avaliação física, sobre prescrição de treinamento. Eu acho que o objetivo foi a gente conseguiu atingir aí o objetivo do que foi proposto para o dia de hoje, né? Fico Então, feliz. Fico feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado, Anderson, pela proatividade de se criar um canal em que a gente possa dar valor para a avaliação física que ela merece, que a gente uhum, possa colocar ela no lugar que ela merece em termos da nossa intervenção profissional e de sim, trazer o que eu gosto de falar. Foi rápido, passou uma hora, passa assim, porque a gente fala do que a rápido, gente gosta. isso, Então, isso. de fato é isso. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, Estamos aí sempre professor. para Obrigadão. ajudar. Um abraço, meu Obrigadão querido. por tudo. Valeu. Obrigado, gente. E continuem acompanhando aí as postagens no canal, né? Esse foi mais um Histórias de Avaliador. Na semana que vem a gente tem mais um convidado que em breve vou estar divulgando aí para a gente bater o papo aqui, nosso bate-papo semanal sobre avaliação física, tá bom? Obrigadão. Show de bola. Valeu. Obrigado, meu Boa querido. noite. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.